Bom dia, amada igreja, nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos ao nosso exercício devocional. Nós queremos convidar você para mais um tempo de culto a Deus. Porém, cada família ou cada pessoa na sua casa, mas ao mesmo tempo estaremos cultuando a Deus juntos. É muito importante que nesses dias nós revalorizemos o culto doméstico. Então, com esse exercício devocional, nós esperamos sinceramente que você preste culto a Deus aí onde você está. Nós vamos orar, portanto, vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado. Queremos que o Senhor abençoe esse nosso tempo agora. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, de cada família em seu lar, de cada pessoa individualmente, mas que sejamos aceitos na Tua presença. Cuida, ó Deus, da nossa vida, da nossa história. E muito obrigado, porque nós vamos cantar para o Senhor nesse momento e vamos também ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu e inferno é o guiar, são dois caminhos pra você escolher. Hoje Cristo te estende a mão pra te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra onde você? 1, 2, 3, vai! Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, seja tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, seja tudo para a glória de Deus. Comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, ouvindo, falando, vendo ou pensando, andando para um lado, andando para o outro, seja tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, seja tudo para a glória de Deus. Comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, ouvindo, falando, vendo ou pensando, andando para um lado, andando para o outro, seja tudo para a glória de Deus. Seja tudo para a glória de Deus. Seja tudo para a glória de Deus. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para a gente ouvir mais uma história muito legal sobre a palavra de Deus, sobre o que Ele nos ensina. Essa história que eu vou contar hoje para vocês, ela é um pouquinho diferente. Ela não é uma história que está na Bíblia, mas é uma história de um livrinho que nos conta muitas coisas que Deus espera de nós, que Ele fala para nós na Bíblia, para podermos adorá-lo e agradá-lo. Então vamos lá. Para essa história, eu vou usar um saquinho com várias cores e vocês vão me ajudar. Primeiro eu queria perguntar para vocês o que te lembra essa cor aqui, o dourado. Essa cor me lembra o ouro. O ouro é algo muito valioso, algo que as pessoas querem. E vocês sabiam que existe um lugar com ruas de ouro?
Isso mesmo, é um lugar em que as ruas são de ouro, um lugar muito lindo e um lugar, gente, que não tem doença, não tem tristeza, não tem nada ruim, sabe? Aquelas coisas que não deixam ruim, doença, tristeza, não existe raiva, não existe briga. É um lugar que só tem coisas boas. E nesse lugar mora alguém muito, muito bom. Esse alguém muito, muito bom, você sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Deus. Deus que criou os céus e a terra, que me criou e te criou. Deus mora no céu, um lugar bom, sendo que Ele é bom e ama muito a humanidade. E Ele decidiu criar o mundo. Lá em Gênesis, se você não estiver lembrando dessa história que eu vou te contar agora, a gente vai combinar que você vai junto com seu pai e com a sua mãe lá nos primeiros capítulos de Gênesis, para você lembrar da história da criação. Deus criou o mundo em 7 dias. E Ele criou alguém chamado Adão e Eva. Adão e Eva deveriam cuidar do jardim lindo que Deus criou. E nesse jardim cuidar dos animais, das plantas, mas eles só deveriam obedecer uma coisa. Eles não poderiam comer do fruto da árvore do bem e do mal. Essa foi a ordem de Deus para eles. Mas muitos de vocês já sabem, eu também já sei, que eles comeram. Eles desobedeceram a Deus. E quando isso aconteceu, Deus ficou muito triste e se separou de Adão e Eva. Adão e Eva foram obrigados a saírem daquele lugar maravilhoso. E sabe por quê? Porque neste momento que eles comeram do fruto e desobedeceram a Deus, entrou algo no mundo que não existia. Isso que entrou se chama pecado. E pecado é algo que nos separa de Deus. É algo que Deus não gosta, que deixa Deus muito triste. Pecado é como algo escuro, que a gente não vê nada. É como uma escuridão completa, que nem o preto nos lembra, algo muito escuro. Pecado é trevas, é algo muito ruim. E a partir desse momento, todas as pessoas nascem pecadoras. Eu nasci pecador, você nasceu pecador. Mas Deus, eu não falei que Ele era muito bom? Ele decidiu mandar o único filho dele, para que esse filho viesse aqui na terra e vivesse como nós. Você sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Jesus. Jesus veio na terra, viveu como homem, e Ele veio para o mais lindo sacrifício de todos, porque isso Ele fez por amor a nós. Ele morreu na cruz. Olha só essa cor que eu vou te mostrar. O que ela te lembra? Olha, vermelho me lembra muitas coisas, mas uma delas é sangue. Quando a gente machuca e começa a sangrar, essa cor, então, deve nos lembrar do sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que todos aqueles nossos pecados fossem apagados, para que nós entendêssemos que Ele veio para nos salvar. E a partir desse momento, nós nos tornamos filhos de Deus e viveremos eternamente com Deus naquele lugar maravilhoso que eu te contei, que é um céu. Isso não é muito bom? Então nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Se você já fez isso, ótimo. Mas se você não fez, eu quero que você converse com seu pai e com a sua mãe sobre isso que eu te contei. Pede para ele te explicar e ler com você sobre isso, de alguém ter vindo e ter morrido por você, para que você entenda que Jesus te ama mais do que qualquer outra pessoa. Ele te ama muito e você precisa viver com Ele. A partir desse momento que a gente entende que Jesus é o nosso Salvador, aquela vida cheia de pecado, cheia de escuridão, passa a ficar assim, ó. Quem te lembra o branco? Para mim, o branco me lembra a luz, porque a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e nos tornamos filhos de Deus, nós vivemos na luz. Outra coisa que me lembra é algo bem limpinho. O nosso coração, que estava sujo de pecado, não estava cheio de pecado, é limpo pelo sangue de Jesus e ele fica limpinho. Todos aqueles pecados são apagados. E a partir desse instante, Deus espera uma coisa de nós. Nós precisamos crescer com Deus. O que significa crescer com Deus?
Deus quer que nós sejamos filhos dele, que honrem, obedeçam e adorem a ele, assim como Jesus. O nosso maior exemplo disso foi Jesus. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante para que a gente possa crescer com Deus. O que verde te lembra? Verde me lembra árvore. E a árvore cresce para ficar bem bonita, não é verdade? Só que para ela crescer, ela precisa de algumas coisas. Ela precisa de cuidado, ela precisa de água, ela precisa de sol, precisa de nutrientes. E para nós crescermos igual uma árvore, nós também precisamos de algumas coisas. Nós já temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos, para crescer, de uma vitamina que eu vou te ensinar. Uma vitamina, isso mesmo. Essa vitamina se chama vitamina BO. Vitamina BO, tia, é uma vitamina que eu quero que você aprenda a tomar ela todos os dias. Essa vitamina B é de Bíblia e O de oração, porque nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque na Bíblia é a palavra de Deus e é na Bíblia que nós sabemos como honrar a Deus, como louvar a Deus, como agradar a Deus. E é isso que nós queremos, não queremos? Deus não é tão bom com a gente, Ele nos ama tanto que Ele mandou o Filho dEle para nos salvar. Nós queremos deixar Deus feliz, nós queremos ser amigos de Deus e para isso nós precisamos ler a Bíblia para saber o que Deus espera de nós. E ó, de oração, nós precisamos também orar. Orar significa falar com Deus. Nós podemos conversar com Deus, isso não é muito legal? Nós podemos contar para Ele, agradecer, pedir porque nós queremos por alguém e louvar a Ele através da oração. A oração é um meio de nós termos comunhão com Deus. Então, você vai fazer um combinado comigo que você vai tomar essa vitamina todos os dias e a hora que você quiser. Nós precisamos ler a Bíblia e fazer oração para aprendermos mais sobre Deus. E isso é muito bom. Combinado? Então, nós já temos alguns combinados. Você vai ler Gênesis para você lembrar da história da criação. Você vai tomar a vitamina BO, que é ler a Bíblia e fazer oração todos os dias para a gente crescer. E agora eu vou te dar a tarefinha. A tarefinha, você vai fazer um livrinho. Você vai pegar o papel sulfite com a ajuda do seu papai e da sua mamãe e fazer um livrinho. E nesse livrinho, você vai colocar as cores que eu te contei aqui na historinha. O dourado, você pode pintar de amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Para você guardar para você e lembrar de tudo isso. Que Deus, que é muito bom e mora num lugar lindo, criou um mundo, mas o pecado entrou no mundo trazendo escuridão. Mas Deus mandou o seu único filho para morrer por nós e nos salvar. E quando nós cremos nisso, nossos pecados são apagados e podemos viver com Deus, somos filhos de Deus. E você vai fazer esse livro, guardar para você, e eu quero te desafiar. Quando as aulas voltarem, quando você puder descer no parquinho de novo para brincar, você vai andar com esse livrinho. Eu ando com esse livrinho, sabia? Em toda a minha bolsa. Porque às vezes a gente pode usar esse livrinho para falar para aquele amigo que não conhece Jesus sobre o amor de Deus. Olha que legal, você vai usar esse livro para contar o quão Deus é bom para você. Combinado? Você pode fazer o livrinho, mas se você quiser desenhar, você também pode. E quem quiser e tiver miçanguinha em casa, pode fazer uma pulseirinha, que nem essa aqui. Eu faço essa pulseirinha e eu uso ela. Aí as pessoas sempre me perguntam, o que é essa pulseira? E aí a gente pode contar dessa história muito legal, essa história de amor de Deus por nós. Então agora nós vamos lembrar do nosso versículo e orar, tá bom? O nosso versículo está lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai decorar esse versículo para você guardar a palavra de Deus aqui e aqui no seu coração. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado pelo seu grande amor por nós.
Obrigado porque o Senhor cuida de nós e pela história tão linda de amor ao mandar o teu Filho para nos salvar. Nos ajuda a crescermos contigo, sempre lendo a tua palavra, conversando com o Senhor e tendo uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até mais, pessoal! Que vem breve sobre as nuvens do céu, tem nas mãos a recompensa de todos nós, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. Eis que vem, vestido em toda a glória dos céus, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. A trombeta soará, convocando os que são seus, e Ele reunirá, Ele arrebatará, sim, nos transformará. Eis que vem, vestido em toda a glória dos céus, Rei dos reis, Senhor de todos, único Deus, para distribuir, para retribuir, para distribuir, para retribuir, conforme as obras de cada um. A trombeta soará, convocando os que são seus, e Ele reunirá, e Ele arrebatará, sim, os transformará. Breve sobre as nuvens do céu, eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, eis que vem, breve sobre as nuvens do céu. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesse momento. Eu convido os irmãos ao texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Assim diz a palavra do Senhor aqui. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem sei que podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou Jesus que a ninguém dissesse: Vai,
disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Essa é a palavra de Deus. Que ela seja bênção na sua vida ao cumprir os propósitos para os quais Deus a designou. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma cena de dificuldade, de enfermidade tal e de tamanha proporção que não tem como perder de vista os nossos dias, se é que alguma coisa nos faz esquecer os dias que temos vivido ou os seus efeitos. Diante desse vírus que tomou conta do planeta Terra, nós temos sido impedidos de muitas coisas. Nossa dinâmica social, nossa dinâmica de trabalho, nossa dinâmica de afetos, de vida, de engajamento, de movimentação. Nosso mercado foi impactado. Pessoas têm passado necessidades financeiras. Pessoas foram pegas de surpresa em sua liberdade de ir e vir. Famílias foram separadas, estão impedidas do seu contato. Avós não podem ver seus netinhos. Netinhos não podem ver seus avós. Pais, mães, filhos. Nós estamos numa situação grave de isolamento social, mas também de carências de coisas básicas. Quando o mercado se fecha, quando empregos são perdidos, quando empresas têm que fechar suas portas, negociar vagas, negociar os empregos dos seus funcionários, e pessoas têm aí sido levadas a rendas muito limitadas e reduzidas, além daqueles que trabalham informalmente, autonomamente, que agora recorrem ao governo esperando algum auxílio, alguma providência para que as coisas saiam do sufoco. Nós estamos vivendo problemas que nós não imaginávamos que viveríamos tão cedo, se é que passavam em algum momento na nossa mente. Ao perceber o que temos vivido, eu sou encorajado a olhar para a palavra de Deus, e especificamente esse episódio de cura, e pensar que a minha vida está sendo confrontada pelo Evangelho para ter esperança. Porque o caso que está diante de nós aqui é de alguém que não tinha motivos para ter esperança. Esse homem está tomado de lepra avançada. E a lepra nesse tempo era uma doença, primeiramente, sem cura, sem tratamento, sem uma perspectiva de prognóstico. E isso o levava a um ostracismo ou a um isolamento social. A pessoa que tinha lepra e publicamente era reconhecida como um leproso, ela não podia viver no meio da comunidade e perdia inclusive o contato com a sua família, seu emprego, seu direito de transitar pela cidade livremente, de ir ao mercado, de, quem sabe, até poder ter contato com seus bichinhos de estimação. Esse homem perde o contato, imaginando a sua situação, porque nós não temos detalhe, perde o contato com a filha, perde o contato com o filho, com a esposa, com seus parentes, perde o direito de sentar à mesa com seus amigos e bater um papo no final do dia. Ele perde sua carreira, sua identidade, sua dignidade. O que sobra para um leproso no tempo antigo? Pouca coisa. Ele tem que viver num leprosário, à margem da sociedade, e esse é o caso desse homem. Sem recursos, causa perdida. Ele não tem razão para ter esperança. Mas o que o texto nos mostra é algo completamente diferente. Diante de uma situação tão grave, tão perdida, esse homem nos dá uma aula de expectativa, de novidade, de alguém que espera algo bom da vida, apesar de toda a dificuldade que está vivendo, apesar de toda a dor que está lidando, apesar de todo o sangramento que lhe dói. Esse homem espera, confia e se move. Eu tenho que aprender algo com esse leproso, e eu convido você a aprender também nesse momento. A aula que vamos aprender aqui vem do ensinamento de Cristo através desse homem. E eu quero que você entenda o que nós podemos aprender aqui. A primeira coisa que a gente vê é o doente. Alguém cujo problema é maior do que o problema que muitos de nós vamos chegar a viver um dia, sequer imaginarmos acontecer na nossa história.
E eu sei que estou falando nesse momento para pessoas que estão vivendo nestes dias tão duros e difíceis com problemas graves. Talvez eu estou falando com pessoas que perderam seus entes queridos nessas circunstâncias, ainda que não seja diretamente por conta desse vírus, mas por conta das intercorrências, das decorrências. Nós podemos estar lidando com pessoas com luto nesse momento. Talvez não a dor mais difícil de pensarmos humanamente falando do que a dor da perda pessoal. Então eu sei que eu estou falando com pessoas doloridas nesse momento. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão passando necessidades financeiras. Eu sei que existem pessoas que estão acuadas, com medo, ansiosas, temendo esses dias, o que ainda as aguarda. Mas eu quero lhe falar especificamente para você que está nesse quadro, que há razão para você ter esperança. E o parâmetro de comparação nosso é excelente para isso. Esse doente tem um problema muito maior do que a medicina poderia lidar naquele tempo. Esse doente tem um quadro completamente perdido se nós fôssemos olhar humanamente falando. Use isto para comparar com seu problema. Use a gravidade desse problema para confrontar o seu. E isso não é para banalizar ou para desrespeitar a sua dor, mas é para que você aprenda a ter esperança tanto quanto este homem teve. Nós precisamos aprender com a esperança desse doente, desse homem inundado, imerso num mar de problema. A vida desse homem é a seguinte: ou Deus faz um milagre, ou ele está perdido. E talvez essa seja uma das circunstâncias mais favoráveis para desejarmos um milagre do Senhor. Porque eu temo, falando pessoalmente de mim, que enquanto eu tenho recursos, eu ainda estou lutando, eu ainda estou tentando ocupar o lugar que é de Deus na minha história. E vez por outra Deus tem a misericórdia de me tirar os recursos, para que eu não tenha a quem olhar, para quem olhar, senão para o Senhor, Deus providente. Esse é o caso do texto. Isso tem muito a nos animar, a nos orientar. Esse homem precisava de um milagre. Por isso, quando ele vê alguém que é maior do que o seu problema, ele não pensa duas vezes. Ele vai para o médico. Então, se por um lado nós temos um doente em causa terminal e supostamente perdida, nós temos o olhar dele fito e fixo num médico para a sua doença. E esse médico, quando nós olhamos pelos olhos do doente, nós vemos alguém poderoso, alguém que é digno da minha confiança, alguém que é digno da minha expectativa de cura. Às vezes, nós não confiamos num médico porque não achamos que a nossa doença é tão grave. Eu falo como homem, e eu não sei se você, minha irmã, tem um exemplar desse em casa, homem, do jeito que eu sou, que teme médico mais do que muita coisa na vida, que protela até a última instância a uma consulta simples, básica e de rotina. Nós temos a tendência de negligenciar a ajuda médica. Às vezes temos dificuldade até de perguntar uma orientação na rua, pedindo a direção de um endereço. Imagina deslocar até um consultório médico. Parece difícil para a gente, mas é porque muitas vezes não achamos que precisamos. Muitas vezes o nosso orgulho não deixa que nós reconheçamos que precisamos de cura. E nessas ocasiões, a melhor coisa que pode nos acontecer é a nossa ferida sangrar. São nossas dores doerem o suficiente para não vermos recurso a não ser precisar de um médico poderoso. Esse é o caso do texto. Não desperdice as dores desse dia. Não desperdice os seus sangramentos, seu sofrimento. Eles podem estar sendo seus guias para que você olhe para o médico dos médicos. A sua enfermidade desses dias pode estar sendo exatamente aquilo que lhe faltava, aquilo que você precisa para olhar com os olhos que você precisa olhar para Jesus e para ver o Jesus que sempre esteve ali, do tamanho que Ele é, do tamanho que Ele merece ser reconhecido. Um Deus grande e poderoso, médico curador, Deus bom, Pai de amor,
Esse Deus está disponível em Jesus Cristo e esse doente sabe disso. Ele precisa desse Jesus e ao vê-lo passando por perto, ele vai até ele. Aquele é o seu médico, suficiente para o seu grande problema, suficiente para a sua grande dor. Ele sabe do poder de Jesus quando reconhece: Senhor, se tu quiseres. A sua frase, ao dizer: Senhor, se houver interesse, se houver desejo, bem sei que podes. Eu sei que Jesus pode. Pode parecer algo simples para nós o fato de que esse homem reconhece o poder de Jesus, porque versados no cristianismo ou com alguma proximidade de uma igreja evangélica ou mesmo católica, nós não temos muita dificuldade de reconhecer que Jesus é poderoso, ou a afirmar isso, ou a elucidar essa verdade. A grande diferença é colocar isso na prática quando mais precisamos. E esse homem está numa eficácia pura da sua fé, porque ele sabe o tanto que precisa diante do seu problema terminal, absoluto na sua história. Então ele reconhece o poder de Jesus. Ele olha para Jesus e vê alguém poderoso, porque Jesus de fato é. Ele está olhando com os olhos que a fé permite. Ele está enxergando Jesus como ele realmente é, um Jesus poderoso, grande, e que ao passar na sua frente está disponível para receber pessoas na sua presença. Nós precisamos olhar para Jesus com esses olhos e enxergar este médico e encontrar este médico. Ao encontrar Jesus, ele toma a melhor decisão da sua vida. Ele corre para Jesus. Ele se lança aos seus pés. Perecendo ele já estava. A decisão que ele toma é: ou eu morro indo para Jesus e recebo um não, ou eu posso ser curado. A diferença aqui é porque esse homem sabe que precisa. Ele respeita a sua dor e respeita Cristo mais do que a sua dor. Ele sabe que precisa e quando vê o médico, ele não pensa duas vezes. Por vezes nós temos cultivado e colecionado dores, de forma até vaidosa. Às vezes nós já nos acostumamos com as dores que temos, os flagelos que temos, e gostamos de senti-los, até que eles sangram demais e se tornam insuportáveis. É nesse momento que chega a hora de buscarmos cura, buscarmos um verdadeiro médico. Além de dizer que Jesus pode e reconhecer o seu poder, ele vai em busca do querer de Cristo. Se tu quiseres. Reconhecer que Jesus pode todas as coisas é metade do caminho. Reconhecer o poder divino em Jesus, reconhecê-lo como Deus, é fundamental, mas é metade da história, é metade do caminho. Esse homem não conta apenas com o poder de Jesus, ele conta também com a boa intenção. Ele vai atrás da outra metade da relação. Uma é reconhecer o poder, a divindade. A outra é a graça, o amor disponível. Mateus nos relata que esse milagre aconteceu ali ao pé do monte, onde uma multidão cercava Cristo. E esse homem, mesmo não tendo direito de fazer isso, ele se infiltra no meio daquela multidão apertada e chega até o seu médico, porque ele precisa e reconhece. E ao chegar ali, ele não chega com reivindicações, com determinações, com algum direito, algum requerimento pronto. Ele prostra-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, porque ele está diante do soberano. E nesse momento, ele pergunta a pergunta mais importante da sua história de doente: Senhor, eu sei que tu podes, o Senhor quer, o Senhor deseja, tem algum espaço no seu coração e na sua santa vontade para minha cura? E o não ele já tinha. O que ele encontra agora é o sim poderoso e revestido de graça que está em Jesus. Quando nós reconhecemos que precisamos e ousarmos buscá-lo de todo o nosso coração, nós correremos o grande risco de encontrar o sim de Jesus para a nossa causa, ainda que seja uma causa difícil demais, impossível, perdida. No sim de Cristo, as coisas
são transformadas, são revolucionadas e tudo nos faz sentido. É o que esse homem encontrou quando disse: Senhor, sei que tudo podes, se quiseres. Marcos nos relata isso dizendo que Jesus ficou compadecido desse homem, como quem estava dizendo: eu estou esperando a sua oração. Jesus tem sentimentos para com aquele homem, ele está compadecido com aquele homem e aguarda a sua oração, feita como um ato de fé, um ato de busca, um ato de interesse, uma postura de providência daquele homem que precisa do médico. E ao ouvir a sua oração, Jesus responde: quanto das nossas causas não são resolvidas no processo de oração e resposta de Deus a essas orações. Foi assim em vários tempos bíblicos, foi assim em várias sagas bíblicas, foi assim nas venturas que Deus proporcionou para o seu povo. Por vezes, Deus fazia com que o seu povo fizesse orações específicas para que ele especificamente respondesse aquelas petições e então promovesse a história do seu povo. É exatamente isso que nós precisamos entender à luz desse texto e da nossa vida. Qual oração, esse tempo difícil, Deus está te conduzindo a fazer? Ele pode estar esperando com os sentimentos próprios, com o poder necessário e com o interesse suficiente para resolver a sua causa e te dar o sim que você tanto precisa, debaixo da poderosa vontade santa e graciosa que Ele tem para com os seus. Você crê nisso? Nós precisamos agarrar essa verdade com força, como quem espera e crê. Eu espero que isso chegue ao seu coração. Esse homem crê no poder e crê também no amor, interessado, desejoso de Cristo para a vida dele. Mas o que Jesus faz diante disso não é apenas uma resposta. Ele também toca esse homem. Ao dizer sim, ao dizer quero, fica limpo, e restaurar a saúde física daquele homem, Jesus estava devolvendo a ele, restituindo da sua vida social, restituindo da sua vida pública, cívica, da sua vida agora comercial. Ele limpo poderia ter agora chance de voltar à sua vida. Mas Jesus devolve àquele homem mais do que isso, como se isso não bastasse, de tão importante que era. Jesus toca aquele homem. Um leproso em estágio avançado como esse. Talvez agora estejamos num momento muito propício para não banalizar o que eu vou dizer agora. Jesus, ao tocar aquele homem, está devolvendo a ele dignidade afetiva. Está concedendo àquele homem o fato de que ele é importante. Está comunicando àquele homem que ele é amado, que ele é gente, que ele é tocável. Qual foi a última vez que esse doente, leproso, recebeu um abraço? Qual foi a última vez que ele recebeu um aperto de mão? Qual foi a última vez que alguém teve coragem de se aproximar dele? Jesus, ao devolver a saúde para aquele homem e fazendo isso, tocando ele, Deus está dizendo que ele se importa e que ele precisa de cura não apenas física, mas emocional, que ele precisa de cura da alma, que ele precisa de cura no coração e que Jesus pode dar isso. A providência de Jesus para a sua vida não visa apenas os problemas que você tem focado. Talvez uma área da sua vida esteja sangrando mais hoje. E eu sei que as suas orações podem se concentrar nesses pontos. Eu quero te dar uma notícia melhor do que Jesus responder te dando cura nessa área, te dando providência nessa área. Ele pode responder tratando tudo que envolve a sua vida. Mas nós precisamos buscá-lo com fé. Nós precisamos reconhecer o seu poder e ter expectativa na sua providência sobre nós. Quando ele diz, quero, fica limpo, ele está devolvendo tudo que aquele homem perdeu. Ele está devolvendo toda a circunstância perdida. Então vem a cura. A cura que Deus dá é uma demonstração de compaixão, de poder, de graça, de amor
e de bons pensamentos do divino a respeito da minha vida. Deus se interessa na minha vida. Deus se agacha do seu alto trono para ver o que se passa com pessoas pequeninas como a gente e se interessa com a nossa história, se interessa com a nossa vida, demonstra interesse para com pessoas como a gente. E ao fazer isso, Ele demonstra toda a sua autoridade e boa intenção. Em Jesus não há conflito entre poder e amor. Não há conflito entre o querer e o poder. Ele pode e realiza. E esta situação de lepra, ela também pode servir para nós como uma analogia. E eu não estou sendo alegórico aqui. Eu quero só que a gente pense nessa verdade como uma possibilidade ilustrativa. Mas isso aqui pode servir como uma analogia para a nossa situação pecaminosa. Assim como a lepra toma todo o corpo, o nosso estado de pecado domina toda a nossa existência. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, intenções, toda a nossa movimentação está corrompida pelo pecado. E nós precisamos de cura integral, precisamos de cura completa. A lepra tira a sensibilidade, cauteriza a sensibilidade do corpo. O pecado nos faz insensíveis para com o Espírito Santo, para com a boa moralidade, para com o discernimento do bom e do mal. A lepra causa morte, causa divisão, afastamento, cisão. O pecado nos separa de Deus e estraga nossas relações horizontais e interpessoais. As analogias são boas e poderosas. E mantendo a ocasião desse milagre como um panorama para eu pensar na função do pecado e como ele age na minha história, eu vou encontrar uma outra oração necessária que não apenas a de socorro, por mais importante que ela seja, mas a oração de perdão pelos nossos pecados. Porque Jesus também tem poder, graça, amor e interesse em conceder perdão para pecados e restaurar vidas de pessoas corrompidas, insensíveis para com o seu Espírito Santo, pessoas que já estão longe do Evangelho, que deixaram o seu convívio com a congregação, com a igreja, com a palavra. Casamentos que estão por um fio, relacionamentos que estão quebrados. Deus pode te perdoar disso e restaurar o que está quebrado. Deus pode trazer vida para aquilo que está morrendo, que está morto. Entenda a possibilidade, porque a cura que Jesus traz não é apenas para as circunstâncias contingenciais da nossa saúde, das nossas finanças, das nossas circunstâncias, mas Ele também traz cura para a nossa alma perdida, para a nossa alma suja pelo pecado, quebrada por conta da nossa falta de fé, por conta da nossa falta de vida com o Espírito Santo, por conta da nossa falta de santidade, temor e adoração. Ele pode tratar você nisso. Eu quero que nós não desperdicemos a chance de fazermos essa oração para Ele, porque Ele tem essa cura para dar. Ele pode olhar para a nossa vida escurecida pelo pecado. Ele pode olhar para a nossa vida apática, cujo Espírito Santo está entristecido por conta da nossa falta de fé, falta de vida, falta de espiritualidade, de temor, de adoração, e dizer para a mais singela oração: quero, fica limpo. Ele pode dizer para você: quero, eu quero você, e eu quero você limpo. Mas Ele pode estar esperando a sua oração, porque Ele curou esse homem logo após a oração feita. E se Jesus está esperando a sua oração nesse momento? E se Jesus está esperando nesse momento que você o busque? É hora de se apressar e buscar a presença de Deus, mais do que muitas providências que podemos tomar. É hora de buscar o Senhor, médico dos médicos, que pode trazer cura para as nossas circunstâncias, para a nossa vida, e pode curar esse planeta. Ele pode curar o seu coração. Ele pode te livrar da carência, da necessidade e da dor. Esse é a alva da manhã. É a estrela mais brilhante de todas. É o arquiteto da realidade. É o Deus revestido em glória, que tudo pode. É o amor. E Ele pode estar bem intencionado a respeito da sua história. O que acontece aqui é que no versículo 5, a sua fama se divulgava cada vez mais e grandes multidões
se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Jesus é crido pelo que ele fez. Sua fama se divulgou e mais pessoas iam buscá-lo. Você hoje está escutando sobre Jesus. E você hoje pode ser testemunha de Jesus pelo que ele já fez na sua vida. Tudo isso é o nosso envolvimento com o poder e com o amor. Ao ouvirmos sobre Jesus e ao darmos testemunho sobre Jesus, nós estamos nos envolvendo com força bruta, com poder bruto na pessoa de Jesus Cristo e no seu interesse amoroso e gracioso por nós. Pessoas buscavam Jesus porque ouviam falar e viam o testemunho que era dado por Jesus. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse evangelho? Qual a sua atitude diante dele? Ao aprendermos com esse leproso, nós aprendemos sobre esperança canalizada em quem pode curar. E ele se movimenta e vai. E você? O que vai fazer à vista dessas coisas? Eu quero te ajudar nessa decisão. Considere hoje com a sua família, ou sozinho, os seus mais sangrentos problemas e traga com humildade para os pés daquele que tudo pode. Gaste menos energia pensando a impossibilidade da solução e mais fé adorando o Deus dos impossíveis. Esse é o exercício que eu te proponho nessa manhã. Que você leve aos pés de Jesus a sua causa perdida, a sua dor mais gritante. E tenha a expectativa de quem pergunta para Jesus: Senhor, quer me limpar? Quer me curar? Se exponha para a resposta que Ele vai te dar. Ele pode revolucionar a sua dor, trazendo ela a um grau de propósito e te dando salvação, te dando cura, libertação. Eu apelo à sua vida hoje. Creia mais nesse Cristo, no seu Evangelho, no que Ele pode fazer e no seu interesse por nós. Vamos orar. Deus bondoso, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos mais fé sobre o nosso coração. Ó Deus, entra em nossas vidas e faça-nos contemplá-lo no seu Evangelho, para que reconheçamos o quão poderoso o Senhor é, quão magnífico o Senhor é, mas que também, no seu amor e na sua graça, está interessado em cuidar de nós e tem bons pensamentos a nosso respeito. Que a nossa dor nos leve a Ti, não nos afaste de Ti. Que os nossos problemas de hoje sejam veículos e instrumentos nas Tuas mãos para nos guiar até os Teus pés, para Te reconhecermos, adorarmos e falarmos contigo sobre os nossos problemas, para esperar do Senhor providência, solução e sua resposta. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o
dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.